Venham cá ver isto porque é interessante e já vão perceber porquê. Carrego neste botão e a porta abre de forma automática, mas não é só a porta da frente. A porta de trás também faz exatamente a mesma coisa. E para fechar posso empurrar ou posso novamente clicar no puxador que não existe. E eu estava a dizer que isto é interessante, porquê? Porque este é o tipo de equipamentos que nós só víamos há uns anos esta parte em carros que custavam mais de 100 mil euros. Pois bem, esta unidade que está aqui ao meu lado, e já vou falar mais deste modelo, custa 62 mil euros, exatamente como está aqui. E se tiverem dúvidas relativamente a, por exemplo, estava aqui um carro parado ao meu lado, o que é que acontecia? Não. A porta não bate, a porta bate antes de chegar. Consegue detectar aqui o movimento. Viram? E agora abriu. Mas falando deste modelo finalmente que está aqui ao meu lado, se não conhecem o logotipo que está aqui na dianteira, é um Zeekr, uma marca que chegou agora a Portugal. Aliás, ela chegou agora, foi fundada em 2021, mas já tem atrás de si o know-how de várias marcas. Pertence ao grupo Geely, que também tem a Volvo, também tem a Polestar e também tem a Lincoln Co, a Lotus, enfim, várias marcas. Mas focando-nos nesta, chegou agora a Portugal, tem 4 modelos e o mais recente e o mais potente de todos é este que está aqui ao meu lado, o 7 GT. Esta unidade tem 646 cavalos. Sobre o nome, e já vamos falar também do interior, Zeekr significa algo como as primeiras letras, ZE é de zero, porque tem infinitas possibilidades, dizem eles. Depois o segundo E é de Energy. E depois o KR é de criptónio, um gás muito raro que quando é sujeito a uma carga elétrica é capaz de se iluminar. Agora que já conhecem a marca, também já vos falei do carro, vamos aos detalhes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel. Bem, há muito tempo que eu não fazia uma introdução tão longa, mas de facto eu achei muita graça ao facto das portas abrirem de forma automática. Mas agora, falando deste modelo que está aqui à minha frente. Independentemente de gostarem ou não das suas linhas, uma coisa é certa, não tem linhas genéricas como grande parte das marcas chinesas têm apresentado no mercado. Temos as luzes aqui numa zona inferior para tornar o carro um pouco mais plantado, temos um enorme capô bastante largo e esta é uma peça complicada de fazer porque é moldar uma enorme folha de metal que começa deste lado e acaba deste. Mas gostava de saber a vossa opinião na caixa de comentários sobre as linhas deste modelo. E não é um SUV, é um crossover, é uma shooting brake, como podem ver, tem menos de 5 metros de comprimento, mas não muito menos que isso. Esta é a versão mais potente de todas e conseguimos identificar porquê? Porque temos aqui esta pinça cor laranja, afinal de contas, quando temos 646 cavalos de potência para parar, é importante que o consigamos fazer de forma rápida. Passando agora aqui para a traseira, tem todo o perfil de uma shooting brake, já vamos ver o que é que acontece no interior devido a isso. Vamos falar da bagageira. O carro é grande, mas a bagageira não é assim tão grande. Está longe de ser acanhada, tem 456 litros de capacidade, mais do que suficiente para uma família, mas efetivamente ao vivo acreditem que as suas proporções são massivas e são impactantes. Temos uma faixa luminosa aqui atrás, temos aqui o nome da Zeekr, identificação do modelo e agora gostava de saber na caixa de comentários o que é que vocês acham sobre esta shooting brake. Já estão cansados de SUV? Gostam de carrinhas? Bem, esta aqui parece que aponta a quem quer uma proposta familiar, mas quer fugir aos SUVs, mas não quer um sedã. Pensem sobre isso. Enquanto isso, vamos para o interior. Mais uma vez, porta de abertura. Eu não me canso disto. Há uma versão de entrada, custa 55 mil euros e não tem isto. E eu confesso que acho graça ao facto da porta abrir e fechar sozinha. Este vídeo poderá ficar um pouco mais longo do que aquilo que é habitual porque estou a tentar fazer duas coisas em simultâneo. Apresentar uma marca que grande parte das pessoas não conhece e também falar de um novo modelo. Falando só um pouco mais sobre a Zeekr.
chega à Europa com um pressuposto, que é tentar medir forças com as principais referências alemãs. Temos a Mercedes, temos a Audi, temos a BMW, enfim, os suspeitos do costume. E como é que se faz isso? Faz isso com qualidade de construção, com tecnologia e com performances acima da média. E é precisamente isso que esta marca está a tentar fazer. E está a tentar fazê-lo não só com know-how chinês, mas sobretudo também com bastante know-how europeu. O seu centro de desenvolvimento é em Gotemburgo, ou seja, paredes meias, por exemplo, com a Volvo, afinal de contas estão no mesmo grupo e todo este carro também foi desenhado na Europa. É por isso que poderá não parecer assim tão estranho aos nossos olhos, aos olhos dos europeus. Mas falando agora sobre aquilo que nós temos aqui no interior. Eu estou a bordo da versão mais equipada de todas, a tal versão de 62 mil euros. E o que é que nós temos? Temos bancos aquecidos, temos bancos ventilados, temos bancos com massagem, temos um sistema de infoentretenimento muito interessante, totalmente desenvolvido pela Zeekr, que tem inclusivamente aqui uma plataforma de entretenimento onde não falta, por exemplo, o Disney Channel, Euronews, YouTube, enfim, todas aquelas plataformas que nós utilizamos no nosso cotidiano estão aqui para nós podermos tornar as nossas viagens ou as paragens para carregamento um pouco menos aborrecidas. Naturalmente, não vão poder ver todos estes vídeos enquanto conduzem. Também tem naturalmente Apple CarPlay e Android Auto sem fios e temos um sistema de som de alta fidelidade que nas versões mais equipadas dos modelos da Zeekr foram feitas em parceria com a Yamaha. Falando agora de coisas mais palpáveis, mais perceptíveis, a grande maioria dos materiais são suaves ao toque, a qualidade de construção também não levanta problemas nenhuns, aliás, tudo é bastante sólido, como podem ver, eu estou verdadeiramente a puxar por este ecrã e não sinto nenhuma torção, portanto está tudo no sítio certo e não temos, apesar de termos aqui um sistema de infoentretenimento bastante competente, não temos tudo concentrado aqui. Temos vários botões, temos um botão para trancar as portas, outro para abrir a bagageira lá atrás, para controlar o volume do rádio, temos este aqui para o estacionamento e duas plataformas de carregamento ventiladas, vários espaços de arrumação, duas portas USB do tipo C. Temos também um head-up display a cores, bastante interessante. A posição de condução é difícil não encontrarmos uma posição de acordo com aquelas que são as nossas necessidades. Eu recordo-me, meço 1,74 m de altura, porque todas as regulações são bastante amplas. Relativamente a botões, apesar de termos botões não só aqui, mas também no volante, há algumas funcionalidades que são difíceis de operar. Por exemplo, para nós mudarmos a posição do volante, nós temos de vir aqui a vários menus e depois steering wheel e depois é através aqui dos botões que nós conseguimos aumentar e diminuir a altura e a profundidade do volante. Era muito mais fácil ser uma patilha aqui em baixo, mas enfim, agora está sempre tudo concentrado nestes ecrãs. Mas o funcionamento é relativamente simples, a qualidade das câmaras 360 graus também é bastante boa. Já utilizei o sistema de estacionamento automático deste carro e também funciona bastante bem, mas basicamente neste primeiro contacto vai ser mais breve do que aquilo que eu gostaria. Era isto que eu queria destacar. Temos um interior que tem uma boa qualidade, está ao nível daquilo que nós esperamos num modelo que quer combater as principais marcas premium. Poderá aqui num detalhe ou outro ainda não estar a esse nível, mas o preço eu recordo. Este carro tem 646 cavalos e custa 62 mil euros já com o IVA. Mas há outra versão que não tem estas portas automáticas e tem 421 cavalos que custa 55 mil euros. Portanto, desse ponto de vista, temos preços muito competitivos. Sobre autonomias e tudo mais, vou falar mais adiante. Agora, vamos passar para os lugares de trás. Antes de começar a descrever o espaço aqui no interior, deixem-me só destacar que não temos nenhuma moldura aqui nos vidros e isto dá um apontamento interessante. Para fechar, basta carregar neste botão e as portas também têm soft close. Em termos de espaço, como podem ver, não falta espaço, consigo inclusivamente cruzar a minha perna e ao nível da cabeça, apesar do perfil shooting brake deste modelo, continua a ter espaço suficiente neste sentido. Apesar de estar um dia quente, eu não sinto demasiado calor aqui no interior, mas não há nada a tapar este teto panorâmico, que tem umas proporções bastante generosas. O que é que nós encontramos mais aqui atrás? Encontramos duas saídas de ventilação, duas portas de carregamento USB do tipo C,
aqui um pousa-braços e temos também bancos aquecidos, ou seja, quem sentar aqui atrás, e este carro na versão long range anuncia cerca de 655 km de autonomia, vai ter um bom espaço, sem dúvida nenhuma, para viajar. Agora que já conhecemos o exterior, também já conhecemos aqui o interior, vamos ver mais alguns detalhes deste modelo e depois vamos para a estrada. O que é que vos parece até agora? Mais uma vez, digam na caixa de comentários para nós irmos melhorando e alterando algumas coisas nos vídeos que poderemos não estar a destacar e que vocês gostavam de ver. A Razão Automóvel está cá para ouvir. Vamos a isso. Se têm um carro, então precisam de saber cuidar dele. É isso que nós fazemos aqui na estação da Honor Auto na Razão Automóvel, sempre que testamos um carro. Antes de seguirmos para a estrada, verificamos o nível do óleo, a pressão dos pneus, o líquido de refrigeração, entre outros componentes. Com as ferramentas certas, podem fazer isto em casa, mas se têm dúvidas, o melhor é pedirem ajuda a quem sabe. A Norauto tem oficinas de norte a sul do país e especialistas preparados para cuidar do vosso carro, seja problema de motor ou de pneus. Então vamos lá ver o que é que este Zeekr tem para oferecer aqui em estrada. E vamos começar pelo número grande, o número gordo deste carro, 646 cavalos. É verdade, um carro familiar com o nível de potência que nós encontrávamos há uns anos esta parte nos principais desportivos das casas italianas, das casas alemãs, agora ao serviço, por exemplo, de um pai de família e por um preço que até é bastante democrático. 62 mil euros. Eu sei que é bastante dinheiro, mas atenção, temos um carro com mais de 600 cavalos, portanto parece-me que o valor de euro por cavalo baixou substancialmente nos últimos anos graças à eletrificação, mas naturalmente que isso não faz deste carro um super desportivo. A direito nós temos super prestações, é verdade. Eu vou fazer aqui um pequeno arranque. A aceleração de 0 a 100 cumpre-se em 3,3 segundos. Eu acho que não vou acelerar durante os 3 segundos, mas é no instante enquanto nós chegamos a velocidades acima do limite legal. Mas nem vale a pena falar mais do nível de potência e do absurdo que é, porque acho que o número diz tudo, 646 cavalos. Seja qual for a velocidade a que nós premimos o pedal do acelerador, nós sentimos sempre um encostar aos bancos muito contundente e sentimos verdadeiramente a força. Felizmente estamos a ser abraçados por uns bancos que têm massagem, têm aquecimento, têm ventilação, são totalmente automáticos e são muito confortáveis. A posição de condução também é muito interessante, mas não é uma posição de condução para andar com a faca nos dentes, nem os bancos nos dão aquele trato bastante esportivo. Aliás, este carro, apesar de ter os 646 cavalos, está longe de ser um desportivo. Não pensem que vai ter o comportamento dinâmico, por exemplo, de um Porsche Taycan Sport Turismo, nada disso. Apesar deste carro ter suspensões pneumáticas e ter um chassi bastante rigoroso, não oferece uma experiência de condução para quem quer, sobretudo, retirar prazer da condução. Mesmo no modo Sport, oferece, e sim, muito conforto, um isolamento acústico muito bem conseguido. Eu acho que a tónica deste carro é precisamente essa. É um verdadeiro Grand Tourer. Fazer grandes distâncias com muito conforto, de forma rápida e com um bom sistema de infoentretenimento, boas massagens e um sistema de som que experimentei há pouco e também dá muito bem conta de si. Para quem tem o elétrico e carrega em postos públicos, há 3 coisas que fazem a diferença. Disponibilidade, potência e transparência no preço. A Atlante tem carregadores rápidos espalhados de norte a sul do país, com potências de até 300 kW, mas o mais interessante é ter um preço fixo com tudo incluído. Energia, taxas e impostos, sem surpresas. E o melhor disto tudo é que toda a energia utilizada nestes carregamentos é 100% renovável. E podem controlar tudo aqui na aplicação MyAtlante. Verificar a disponibilidade dos postos em tempo real, iniciar o carregamento sem cartão físico, acompanhar consumos e custos e ainda acumular descontos para futuros carregamentos. Carregar um elétrico é cada vez mais simples e transparente. E quando o preço é claro, a experiência melhora. Parecendo não, é importante ter um bom sistema de som e já agora também de entretenimento, sobretudo nos carros elétricos. O motivo é óbvio, as paragens de carregamento. Neste Zeekr poderão ser relativamente rápidas, naturalmente, se o posto de carregamento colaborar. O sistema de 800 volts é capaz de levar a carga dos 10% aos 80% em 13 minutos.
Infelizmente, nem sempre os postos de carregamento são tão rápidos quanto os carros elétricos já permitem. Em termos de consumos e autonomia, algo sempre tão importante quando nós falamos de um carro elétrico, infelizmente, neste primeiro contacto, não vou ter a oportunidade de fazer grandes médias, ou seja, não vou conseguir dizer-vos quais é que são os valores reais, em condições reais, que podem esperar deste modelo. Mas não estarei muito longe da verdade se nesta versão que anuncia cerca de 550 km em ciclo WLTP, vos disser que em condições reais, sem ter demasiada atenção ao pedal do acelerador, podem esperar algo em torno dos 450 km. Naturalmente, que se forem para a autoestrada e quiserem usufruir de toda a potência deste carro, não esperem este tipo de autonomias, porque a energia vai-se de forma exponencial quão maior é a velocidade dos carros. Aliás, eu fiz um vídeo sobre isso há bem pouco tempo aqui na Razão Automóvel. Se quiserem perceber a relação entre o aumento da velocidade e a perda de energia nos carros, aconselho-vos a ver esse vídeo. Mas regressando aqui ao nosso Zikr, se vocês acham que ter 646 cavalos é um perfeito disparate, e a verdade é que é completamente absurdo ter tanta potência num carro familiar, mas é interessante, não há dúvida nenhuma. Se preferirem este, eu consigo compreender os motivos. Mas há uma versão, que é a versão Long Range, tem 421 cavalos, anuncia cerca de 645 km de autonomia em ciclo da WLTP. Eu acho que essa é a versão mais equilibrada. 421 cavalos continua a ser uma quantidade absurda de potência. Eu acho que no mundo real não precisam de mais, aliás, nem sequer precisam de tanto, e com as mesmas baterias o carro consegue ir mais longe porque não tem tanto peso, não tem um motor ali à frente, não são dois motores para alimentar, e custa cerca de menos 7.000 euros. Portanto, um carro que acelera do 0 ao 100 em 3,3 segundos, é um carro que consegue fazer cerca de mais 100 km de autonomia. Qual é que vocês escolhiam? Eu acho que ia para a versão Long Range, mas gostava de saber a vossa opinião na caixa de comentários. Pois bem, então vamos lá então falar das coisas positivas e das coisas negativas deste carro. Vou começar pelas más, depois tenho as boas. Em termos de visibilidade, sobretudo pelo óculo traseiro, nós temos uma carroceria shooting brake, portanto não esperem ter muita visibilidade, sobretudo para trás. É bastante limitada, mas esse é o único apontamento que eu tenho a fazer a este carro. Depois, o feeling de condução. Apesar da Zikr comunicar muito a performance e o prazer de condução, sem dúvida nenhuma que ele existe. É um carro bastante prazeroso de conduzir, mas não de uma maneira desportiva, mais de uma maneira fluida de aproveitar a paisagem, de aproveitar a viagem, mais do que andar com a faca dos dentes. E eu acho que apontaram na medida certa ao alvo certo, porque este não deixa de ser um carro familiar, apesar de ter 646 cavalos. Não que seja mal comportado, nada disso, é bastante rigoroso, bastante preciso, mas está longe de ser um carro desportivo. Estas suspensões pneumáticas apostam, volto a dizer, sobretudo no conforto. E estes são os pontos que eu menos gostei neste carro. Depois, a nível de sistema de infoentretenimento, está muito bem conseguido, é rápido, é fácil de utilizar, naturalmente tem algum período de adaptação, mas também temos algumas teclas físicas e é tudo relativamente simples e fácil de operar. Há coisas que eu nunca me vou habituar, por exemplo, eu preferia ter aqui um botão para conseguir regular a profundidade do volante ou a sua altura e tenho de ir aqui a este menu. Mas mais do que defeitos são idiosincrasias dos carros atuais que apostam sobretudo nestes sistemas. Mais coisas que eu gostei e posso misturar uma ou outra e à medida que me vou lembrando passo do que não gostei para o que gostei, mas coisas que eu verdadeiramente gostei neste carro: o isolamento acústico e o conforto. Está muito bem conseguido. A Zikr quer medir forças com as marcas premiums alemãs e eu acho que neste aspecto de conforto do carro, de percepção de qualidade de rolamento, eu acho que está num excelente nível. A suspensão trata-nos mesmo muito bem. Estes bancos também fazem-nos despedirmos daquela dor de costas que nós podemos às vezes sentir. Portanto, eu acho que deste ponto de vista a Zikr fez um excelente trabalho. Depois, do ponto de vista estético, bem, é sempre aquele campo muito subjetivo
há quem goste, há quem não goste, mas eu acho que a Zeekr, deste ponto de vista, fez aqui uma boa aposta. Grande parte das marcas chinesas tem um aspecto algo genérico e este carro, quer goste-se ou não do seu aspecto, tem identidade, consegue ser diferenciado na estrada, e eu acho que esse é um ponto positivo, independentemente de gostarmos mais ou menos das linhas. E finalmente temos também o preço. 62.000 euros por um carro com 646 cavalos e que anuncia mais de 500 km de autonomia. É, sem dúvida nenhuma, um valor bastante competitivo. 55.000 euros para a versão que faz mais de 600 km e tem 421 cavalos. A dotação de equipamento também está muito boa. As marcas premiums alemãs, aliás, o setor automóvel no geral, para o consumidor está a viver um ótimo momento. Nunca tivemos tanta oferta, tão competitiva. Pode não ter este carro, por exemplo, a envolvência das principais referências alemãs, que não tem, mas tudo o resto está num patamar muito interessante. E eu acho que esse é a principal mensagem deste primeiro contacto com este 7 GT. Eu espero em Portugal ter novamente a oportunidade de passar mais tempo com ele, mas neste primeiro contacto, onde fiz cerca de 200 km ao seu volante, fiquei bastante impressionado com tudo aquilo que vi. Quanto a mim, é tudo por hoje. Espero ter encontro convosco marcado muito brevemente. Se ainda não o fizeram, eu espero que já o tenham feito, mas se ainda não o fizeram, subscrevam o canal, ativem o sino das notificações, porque todas as semanas há testes aqui no canal do YouTube da Razão Automóvel. Temos também o nosso podcast, onde discutimos todas aquelas que são as tendências do setor automóvel, e passem diariamente, não se esqueçam, em razãoautomóvel.com, para estarem sempre a par de tudo aquilo que está a acontecer no setor automóvel. Não só do ponto de vista dos automóveis, mas também o que é que está a acontecer do ponto de vista político, do ponto de vista económico, porque os carros não são apenas um veículo para ir do ponto A ao ponto B, são mais do que isso. São emprego, são economia, são indústria. Em razãoautomóvel.com nós falamos de tudo isso. Agora sim, sou eu que estou a falar demais. Um grande abraço e até ao próximo vídeo. Espero que tenham verdadeiramente gostado de estar na minha companhia. Para mim foi ótimo estar com vocês e a testar este 7 GT. Sinto-me sempre um privilegiado ter um trabalho tão agradável. Hoje estou a falar muito, não estou? Desculpem lá, já acabou.